A paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de sábado, possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua família. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 22. Diz assim: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse moço, a maioria conhece a história desse moço. Ele era um príncipe em Israel, era um jovem bem situado na vida, na posição social. Ele era rico, ele tinha propriedades, ele era de uma família, abastada, uma família sacerdotal. E ele, como príncipe, ele era como se fosse um capitão, ele mandava nas pessoas. Como príncipe, ele tinha pessoas aos seus cuidados, aos seus mandos e desmandos. E é interessante a história desse rapaz, que eu quero compartilhar com você. Porque ele vai para Jesus, e faz uma pergunta para Jesus. E é interessante que em Mateus, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 20, o moço faz uma pergunta para Jesus, o que me falta ainda? E em Marcos e em Lucas, ele não faz essa pergunta. Jesus fala para ele: falta-te uma coisa. E pensando na história desse moço, eu fiquei imaginando e dei um título para essa mensagem. Esse moço, ele era quase feliz. Se trazermos para nós, no momento atual, para nós como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, eu diria que nós somos quase crentes. Quase crentes. E aí, esse moço conversando com Jesus, Jesus fala para ele, ele fala: olha, mestre, tudo isso eu tenho feito, eu dou esmola, eu vou no templo, eu assisto lá às celebrações, eu ajudo, o lugar que eu moro, eu ajudo as pessoas, eu faço tudo isso, eu dou o dízimo, eu sou dizimista, fiel, eu levo lá a oferta para os sacerdotes, eu faço tudo isso. E Jesus pergunta para ele: olha, você está quase no caminho certo, mas ainda te falta uma coisa. E aí, aquele moço faz o quê? Fala: olha, vai, vende tudo que você tem e distribui para os pobres. E aí você vem e me serve, E aquele moço, a palavra de Deus diz que ele abaixa a cabeça, não responde nada, mas vai embora triste, porque ele não ouviu a resposta que ele queria. Porque ele achava que quando ele falasse para Jesus que ele era dizimista, que ele ia no templo toda semana, que ele adorava a Deus, ele ajudava os pobres, ele fazia um monte de coisa, ele achava que Jesus ia falar para ele: olha, moço, você já está com os 2 pés no paraíso. Para você agora só falta morrer e já entrar no paraíso. Ele achava que Jesus ia falar isso para ele. Mas Jesus, queridos, Jesus nos conhece de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Jesus, ele nos conhece bem antes da fundação do mundo. Jesus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, pois afinal ele nos formou dentro do ventre. Ele sabe e conhece cada órgão do nosso organismo. Ele sabe, conhece e discerne os pensamentos do nosso coração, a intenção do nosso coração. Ele sabe, na verdade, quem nós somos de fato, e que nós estamos tentando ou pensando de fato. E quando ele fala para esse moço, olha, falta-te uma coisa, ele fala para nós hoje a mesma coisa. E é interessante que esse moço, ele acreditava em Deus.
Tanto que ele vai conversar com Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele vai lá, e aí ele bota diante de Senhor todas as qualidades que ele possuía. Todas as qualidades. Ele era bonzinho, né? Ele dava esmola, ele ia no templo, ele dava comida para os pobres, ele fazia um monte de coisa. Mas Jesus fala para ele, olha, falta-te uma coisa. Para esse moço, o que faltava, o que era maior do que Deus na vida dele, era o dinheiro, eram as riquezas que ele possuía. Né? Esse moço, ele vai embora aborrecido, triste, chateado com Jesus, porque Jesus não se importou com o dinheiro dele. Jesus não se importou com os valores que ele possuía. Jesus não se importou com nada disso, mas se importou com a verdadeira intenção do coração daquele homem. E qual era a verdadeira intenção daquele homem? Era comprar a salvação. Era comprar Jesus. Parece nossos políticos de hoje, esse moço, né? Ainda que ele era político, ele era um príncipe. Né? Ele quis comprar Jesus. Olha, eu venho, eu dou oferta, eu vou continuar ajudando o templo, ajudando os levitas, só que aí no dia que eu morrer, você me leva para o céu. Isso eu imaginando ele falando com Jesus, né? Ou pensando dentro dele. E a maioria de nós não somos assim, amados. A maioria de nós não estamos caminhando igual a esse jovem, a esse moço. No caso desse moço, eram as riquezas. Mas no nosso caso, pode ser tantas coisas que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes. Tantas coisas que nos impedem de nos ofertarmos inteiramente a Deus, como Deus espera que nós nos ofertamos. E é interessante que quando Jesus fala para esse moço, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, Jesus estava testando aquele moço. Ainda que Jesus o conhecia, mas Jesus o estava testando para ver se ele realmente se desfazia daquilo que ele achava que possuía. E aqui eu quero abrir um parênteses que é muito interessante. Ele achava que possuía. Você acha que possui. Mas na verdade, amado, você não possui nada. Na verdade, eu não possuo nada. A única coisa que eu possuo, que é meu, a única coisa que você possui, que é teu, é a tua alma. E mesmo assim, você não sabe cuidar dela, porque você não está preocupado para onde ela vai. Você está preocupado somente com as suas coisas aqui da terra. E você já prestou atenção quando morre alguém? Você já acompanhou um enterro, um funeral? Você já viu o funeral de um homem riquíssimo como que é? Ele não leva nada. Nada ele leva. Do jeito que ele veio, ele vai embora. Da maneira que ele veio ao mundo, ele vai. Ele veio do pó e para o pó ele vai tornar. Ele não carrega dinheiro, ele não carrega propriedades, ele não carrega carro, ele não carrega família, ele não carrega filhos, ele não carrega ninguém. A única coisa de fato que ele possui é a alma. E ele não cuida muito bem da alma dele, não. E esse moço, ele estava assim, faltava para ele se desfazer das riquezas, ainda que Jesus não queria que ele se desfizesse de todas as riquezas. Não, porque Jesus, o próprio Jesus, veio para nos abençoar. Seria contraditório uma coisa dessa. Mas é a intenção do coração do homem é que conta para Jesus. E aí, em Lucas, no capítulo 9, verso 22, Jesus fala, a todos, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele moço precisava renunciar às riquezas. O que você precisa renunciar? O que você precisa colocar diante do altar de Deus que ainda não colocou? Algo que te faz quase feliz. Algo que te faz quase crente.
Porque se te falta alguma coisa, você não é feliz de verdade. Se te falta algo, você ainda não é um crente de verdade, né? E esse moço, ele precisava se desfazer das suas riquezas. E ele se afasta quase feliz, porque ele estava aborrecido com Jesus. E o que falta para você deixar no altar do Senhor? Entregar no Senhor? Quem que é? O seu marido? A sua esposa? Quem que é? O seu carro? A sua casa? O seu trabalho? A sua família? Ainda querem, vou deixar minha família. Nós nunca deixamos a nossa família. Porque Deus preza e zela pela família. Deus cuida da nossa família. Quando Deus nos pede algo, Ele não nos pede algo que nós não podemos fazer. E Ele não tira algo que Ele sabe que para nós é precioso. Deus nunca vai tirar de nós aquilo que Ele nos deu. Nunca, 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 jamais. Lembra de Abraão? Deus dá o filho para ele. Deus pede aquele filho. Igual pediu para esse moço rico aqui. Deus pede para Abraão, Abraão, dá-me teu filho, o teu único filho, aquele que nasceu da sua velhice. Dá-me ele, me ofereça em sacrifício. E o que Abraão faz, amados? Abraão pega aquele menino, vai lá para o Monte Moriá, anda 3, 4 dias, carregando o menino, carregando a lenha e mais os seus moços que estavam com ele. Chega no pé daquele morro, fala para o moço, olha que interessante, amados. Fala para aquele moço, vocês esperem aqui, eu e o menino vamos subir para oferecer sacrifício ao Senhor e nós voltaremos. Abraão tinha tanta fé, confiança em Deus, que ele sabia que de alguma maneira Deus ia interferir. Mas ele resolve obedecer a Deus. E ele sobe, amarra o menino, coloca o menino no altar, pega o cutelo, levanta aquele cutelo, olha para Deus, fala, Senhor, está aqui, olha, está aqui o Isaac, o filho que o Senhor me deste. E quando vai imolar aquela criança, Deus grita lá do céu, Abraão, não faças tal. E quando Abraão olha do lado, lá tinha um cordeiro preso pelos chifres. E Abraão oferece aquele cordeiro e volta com aquele menino. Abraão era inteiramente feliz. Abraão era inteiramente crente. Abraão oferecia a Deus tudo aquilo que Deus dava para ele. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos inteiramente crentes, para que possamos ser inteiramente felizes. E esse moço, ele não saiu feliz, né? E eu entendo que eu só vou ser feliz verdadeiramente quando o meu eu, estiver inteiramente no altar do Senhor. Então, se alguma coisa que possa me impedir, eu tenho que dispor e colocar aos pés do Senhor. Não importa o que seja, não importa o que seja, se aquilo for maior do que Deus na minha vida, eu estou perdido. Se alguma coisa na sua vida é maior que a tua oferta ao Senhor, você está perdida. Você é quase feliz. Você é quase crente. Você é um quase salvo. Quase salvo. Olha que coisa terrível, né? Então nós temos que fazer e aprender com Paulo. Nos despojar de todas as coisas. Paulo, ele se entrega de uma maneira para Cristo que ele fala, olha, tudo que ficou para trás, tudo que eu tinha antes, para mim hoje é como trapo de imundícia. Apaguei, esqueci, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação da fé em Cristo Jesus, até atingir a estatura completa do varão perfeito. Isso Paulo fez. Paulo, ele se despojou de tudo, de ódio, de mágoa, de perdão. Paulo, ele não tinha nada pendente com ninguém, com ninguém. E eu fico pensando isso, né?
Quantos de nós, né, temos mágoa? Quantos de nós não queremos perdoar? Quantos de nós não somos perdoados por nós mesmos? Carregamos um fardo pesado. Mas nesta manhã, Deus está perguntando para você, olha, falta-te alguma coisa. O que é? Falta-te alguma coisa. O que é? Falta-te alguma coisa. Nós precisamos limpar o armário, tirar do nosso armário tudo aquilo que nos prende ao passado, tudo aquilo que nos impede de caminhar. Nós devemos quebrar essa ponte que nos leva para o passado. Do passado nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O resto fique para trás. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia. Que Deus possa fazer com que você medite, se analise aquilo que você precisa ainda deixar aos pés do Senhor, para verdadeiramente ser feliz. Faça isso nesta manhã. Busque a Deus. E Deus vai te mostrar aquilo que Ele quer de você. Para esse moço, Jesus mostrou o que ele tinha que deixar. Se você perguntar para Jesus o que me falta, Jesus vai falar para você, falta-te isso. Falta você perdoar, falta você ser perdoado, falta você ter comunhão, falta você ser você. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus Cristo.